Olá, começa agora mais um programa Projetos de Lei. Vamos conhecer propostas que estão em discussão aqui na Assembleia Legislativa e que têm o objetivo de melhorar a vida da população de São Paulo. Como a que prevê unidades móveis de castração de cães e gatos, ou ainda o projeto de lei que pretende instituir campanhas para conscientização sobre as doenças neuromusculares. Programa Projeto de Lei tem mais. E vamos começar o programa de hoje apresentando o projeto de lei da deputada Ana do Carmo, do PT, que pretende monitorar a qualidade e a quantidade de água na represa Billings. A Billings é um dos principais mananciais da região metropolitana de São Paulo e completou recentemente 92 anos. O ambientalista Virgílio de Almeida é defensor das águas da Billings há mais de 40 anos. São 126 quilômetros quadrados de espelho d'água e 560 quilômetros quadrados de área de manancial. E é no manancial, na nascente da água, que se forma o chamado braço da represa. Este, o Grota Funda, na divisa entre Diadema e São Paulo, já foi um porto náutico com restaurantes e muito lazer. Agora é raso. Passou de 6 metros de profundidade para 30 centímetros. Resultado da terra que desceu das margens para dentro da represa devido às construções do entorno e do esgoto lançado na água. Além do mau cheiro, o acúmulo de material forma pequenos morros. Aquele, por exemplo, chega à altura de uma trave de futebol. Por causa disso, em 92 anos, a represa Billings já perdeu 30% da capacidade de armazenamento de água. O que a gente pensa e quer, né, é que esse braço aqui, como tantos outros, sejam desassoreados, para que você recupere a quantidade de água de armazenamento da represa e também você recupere o ambiente para essas atividades náuticas e culturais e econômicas compatíveis que já aconteceu aqui, né, na represa Billings. Lembrar que a represa é o maior reservatório de água potabilizável da Grande São Paulo. E ela tem, por lei, que é a lei específica da Billings, o seu uso prioritário para abastecimento público. O projeto de lei 659 de 2011, de autoria da deputada Ana do Carmo, do PT, propõe a obrigatoriedade do monitoramento da qualidade e quantidade de água na Billings. O projeto prevê a utilização do controle batimétrico, uma medição profunda dos rios, oceanos, lagos e represas que produz um relatório da situação da água. Segundo o projeto, o controle deve ser contínuo nas represas Billings e Guarapiranga. Nos locais de assoreamento, o lodo deve ser retirado. O impacto é grande, dá para se ver que é muito grande o assoreamento, o impacto da falta de manutenção de trabalho para que essas represas mantenham da forma correta que tem que ser. Piora a questão da poluição, piora a questão do desperdício da água como um todo, do consumo da água mais rápido no assoreamento, né? Então é muito complicado. A deputada defende o projeto que foi vetado pelo governador do estado devido à importância da represa que abastece cerca de 5 milhões de pessoas em todo o estado de São Paulo. Eu quero pedir ao governador, pedir aos deputados que me ajude a derrubar esse veto e que esse projeto possa virar lei e que as nossas represas possam ser fiscalizadas e ter essa medição e esse trabalho de limpeza do assoreamento que está nas nossas represas hoje aqui no ABC e no estado de São Paulo. Vamos conhecer agora o projeto de lei de autoria do deputado Caio França, do PSDB, que propõe o controle populacional de cães e gatos no estado de São Paulo. O objetivo é a criação de uma unidade móvel de esterilização dos animais e de educação aos tutores. Uma casa cheinha de gatos, de todos os tamanhos, cores e histórias. Todos vieram para cá depois de episódios de abandono e maus tratos. A gente recebe uma quantidade gigantesca de pedidos de resgate.
Então, são mais de 100 chegando no e-mail, chegando via site, e a gente não consegue atender 10% do que é pedido para nós. Em média, a gente está resgatando em torno de 70 a 80 animais e doando em média de 50 a 60 por mês. A cidade está com um problema muito sério de saúde pública, que é o caso do abandono e maus tratos de animais. Fundada em 2012, a organização não governamental já abriga cerca de 300 animais. 150 estão aqui, o restante em lares temporários até que consigam adoção. Aqui todos são tratados, vacinados e castrados até serem encaminhados para novos tutores. A situação da cidade ela é muito complicada porque as pessoas não têm a cultura da castração. Castrar é fundamental, é a única solução efetiva para o controle populacional de animais de rua. A castração é uma importante ferramenta para diminuir o abandono de cães e gatos. Só para se ter uma ideia, em 10 anos, um casal de cachorros pode gerar mais de 80 mil animais. No caso dos gatos, este número passa dos 60 mil filhotes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje já são, só no Brasil, 30 milhões de animais abandonados. Os cães somam 20 milhões e os gatos os outros 10 milhões. Para ajudar nesta luta da proteção animal, o deputado pelo PSDB, Caio França, propõe a criação do Castra SP. Unidades móveis de castração que serão disponibilizadas em número suficiente para atender às necessidades de cada região do estado. Nós temos experiências positivas de algumas cidades que têm condições que fizeram aquisição de um castramóvel, por exemplo. Então, a ideia é que o estado possa aí fazer a aquisição do castramóvel e aí, de maneira consorciada, os municípios trabalhem para que cada um deles possa aproveitar esse serviço durante um dia de semana, 2 dias da semana, com os próprios veterinários do governo do estado. Uma van, uma Kombi, eventualmente um carro de maior porte ainda. Na verdade, ele acaba sendo um centro cirúrgico dentro de um próprio carro, com refrigeração, com mesa cirúrgica, com todos os aparelhos necessários para poder realizar uma cirurgia. A minha ideia é que possa ser priorizado os municípios menores, onde a condição da prefeitura é praticamente zero em fazer esse tipo de serviço. A meta do Castra SP é a castração de 70 animais por semana, o que poderá ser ampliado de acordo com a disponibilidade de recursos. Terá direito aos serviços o responsável pelo animal que comprovar renda familiar de até 3 salários mínimos. Além disso, o tutor também receberá informações sobre guarda responsável e bem-estar animal. Que possa ser feita também uma educação com relação aos tutores dos cães e gatos, para que eles possam, além de se conscientizar, passar também para a própria sociedade, para os próprios vizinhos, a educação animal também, que é um tema muito... já está no nosso dia a dia. Praticamente todas as famílias hoje possuem algum animal de estimação, ou um gato, um cachorro, ou algum outro tipo de animal, mas a ideia é poder fazer com que as castrações possam chegar nas pessoas que mais precisam. Vamos ao nosso primeiro intervalo e, na volta, conhecer novos projetos dos parlamentares. Um instante só. Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. Que tal um conselho antidrogas instituído nas escolas públicas estaduais e coordenado por pais, alunos e professores? Pois é, essa proposta já existe e faz parte do projeto de lei do deputado Celso Nascimento, do PSC, em discussão aqui no Parlamento Paulista. Em 2013, São Paulo ganhou a lei que instituiu a Semana Estadual de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas. Agora, o Estado caminha para a adoção de uma nova política com o objetivo de prevenir o acesso dos jovens aos entorpecentes. É um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa pelo deputado Celso Nascimento, do PSC. A proposta prevê a criação do Conselho Escolar Antidrogas em todas as unidades de ensino fundamental e médio. Esse conselho vem contemplar esta ausência, esta grande necessidade, em que pais, alunos e professores se reúnam e neste conselho desenvolvam todos os tipos de informações para que os alunos saibam o quão é terrível as drogas, o envolvimento, as consequências, as causas e tudo mais. Os jovens têm pouca percepção sobre as consequências em relação ao seu comportamento. Além disso, fatores como as transformações físicas e emocionais vividas por eles
fazem da adolescência um período de risco para o envolvimento com as drogas. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que 75% dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas são usuários de drogas. Abastecer os bancos de sangue do Estado e salvar vidas. Objetivos do projeto de lei do deputado Gil Lancaster, do Democratas. A proposta em debate entre os parlamentares prevê a inclusão de doadores de sangue em um grupo prioritário para receber a vacina contra o H1N1. É a primeira vez que Alisson doa sangue. Ele ouviu o pedido de socorro da Fundação Pro Sangue pelo rádio e encontrou um tempinho para fazer o bem. Eu só escutei na rádio, estava precisando e vim para cá hoje. Daí você está satisfeito? Eu tô. E daqui 3 meses eu quero estar aqui de novo. A unidade central da Pro Sangue fica dentro do Hospital das Clínicas. As bolsas coletadas nas outras unidades vêm para cá, para esta geladeira. Em cada gaveta desta cabem até 60 bolsas de sangue. E nós temos pacientes aqui que chegam de ambulância, chegam de helicóptero, pacientes graves, pacientes que precisam de transfusão cronicamente para se manterem vivos. Temos cirurgias complexas, transplantes, eventualmente ou costumeiramente mais de um transplante, não só aqui no Instituto Central, como no INCOR, no Estudo da Criança. Então nós temos que ter sangue. E para isso nós temos que ter doador de sangue. A Fundação fornece sangue para mais de 100 instituições de saúde do estado de São Paulo. O sangue mais utilizado é o O positivo, que é o doador universal, ou seja, qualquer pessoa pode receber esse tipo de sangue. Não vai ajudar só um paciente, vai ajudar 4 pacientes, porque toda a nossa coleta é fracionada. Então nós temos 100% da nossa coleta é fracionada em concentrado de hemácias, plasma, concentrado de plaquetas e crioprecipitado. Os pacientes com anemia se beneficiam com concentrado de hemácias. Pacientes com plaquetopenia, com baixa da contagem de plaqueta ou com alteração da qualidade de função da plaqueta, se beneficiam com transfusão de plaqueta. Pacientes com deficiência de um fator de coagulação, como o fator 1, que é fibrinogênio, se beneficiam com crioprecipitado. E pacientes com uma deficiência de fatores de coagulação, enfim, pacientes que entram chocados por grande perda de sangue, se beneficiam com plasma fresco. Pessoas saudáveis com mais de 50 quilos, entre 16 e 69 anos, podem ser doadores. Logo após a coleta de sangue, o organismo começa a repor água. Em um mês, todo o sangue doado já foi recuperado. Homens podem doar a cada 2 meses, 4 vezes por ano. E mulheres, a cada 3 meses, 3 vezes ao ano. Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo quer incentivar a doação de sangue. O projeto prevê que doadores regulares sejam incluídos em grupos prioritários para receber a vacina contra o vírus influenza H1N1 na rede pública do Estado. Essa vacina não é aplicada para a população inteira, a exemplo de outras vacinas, mas ela é aplicada para quem? Para aqueles grupos de risco que, uma vez se infectando pelo vírus influenza, vão ter o maior risco de evoluírem com pneumonia e internação hospitalar. O projeto de lei 692 de 2016 considera doador regular os homens que doam sangue pelo menos 3 vezes por ano e mulheres 2. No texto do projeto está que esta prática não representa troca ou comercialização, mas tão somente inclui o doador no grupo prioritário para receber a vacina. Isso é para começar a aprender a criança na escola. Então nós já temos algumas famílias que quando vêm doar sangue, trazem as crianças menores de idade, pequenas, já para ir acostumando. Saber que quando tiver 16 anos vai começar a fazer a doação de sangue também. Todo dia é dia de ter doação de sangue, todo dia. Basta, tem dúvida com relação a algum problema de saúde, ligue no nosso call center, 0800 55 0300. Aí o candidato tira dúvidas e compareça no horário que mais for importante para esse candidato. Lembrando que nós temos vários postos, a gente agradece a quem comparecer e fizer a doação de sangue. Eu sempre tive vontade, sempre tive. Aí eu fiz 18 anos, há 4 meses atrás, aí eu vim e é uma necessidade, faz bem, tem gente que precisa e não tem por que não doar.
Mais um intervalo e na volta você vai conhecer uma proposta de campanha para a conscientização de doenças neuromusculares. Voltamos já. Estamos de volta com mais propostas em discussão aqui no Parlamento Paulista. Uma delas é o projeto de lei que prevê a realização de campanhas para conscientização sobre as doenças neuromusculares. A iniciativa partiu do deputado André do Prado, do PR, e pretende debater causas e formas de tratamento para o problema que pode se manifestar em qualquer fase da vida. A doença neuromuscular é um termo genérico para várias enfermidades que acometem a parte nervosa do corpo ou sua musculatura, explica Juliana Pauli, médica fisioterapeuta que há 9 anos atende nesta ONG na capital paulista. A gente tem aquelas doenças que podem ser diagnosticadas já ao nascimento e talvez exista um impacto maior em que a gente consegue ver que tem realmente alguma coisa diferente. Ou então tem aquelas doenças que se desenvolvem ao longo da infância ou até mesmo na vida adulta. E aí vem com sintomas de dificuldade de andar, cansaço, dificuldade para respirar. Então, às vezes, o diagnóstico é muito difícil. Assim, as pessoas passam por vários médicos durante vários anos sem conseguir exatamente aquele diagnóstico de doença neuromuscular. A doença afeta ambos os sexos em todos os estágios da vida. Os efeitos podem ir da perda gradual da mobilidade até a incapacitação severa e a morte. Desde que Matheus tinha 2 anos, a mãe Adriana desconfiava que ele tinha problemas musculares de força e velocidade. As idas e vindas aos médicos ortopedistas duraram 5 anos até o diagnóstico correto. O que parecia um atraso motor no início, com as quedas, com a fraqueza muscular, foi tratado assim. Passamos por ortopedistas, passamos por neurologistas e nenhum deles pôde dar o diagnóstico clínico para o meu filho. Para esclarecer a população e profissionais da saúde, o projeto de lei 509 de 2016, do deputado André do Prado, do PR, prevê que sejam realizadas campanhas de esclarecimento para a população e para profissionais da saúde, principalmente no Sistema Único de Saúde. As atividades devem abranger a capacitação de profissionais e até das famílias. Quem conhece bem as implicações da doença é o fundador da OAPD, Organização de Apoio aos Portadores de Distrofias, que a partir da capital paulista realiza um trabalho de apoio com atendimento de fisioterapia, suporte psicológico e orientação de profissionais de saúde. A ONG foi criada pelo Diego há 9 anos. Ele tem a doença neuromuscular conhecida como Duchenne. É a mais comum na infância e também uma das mais graves. Diego diz que apoia o projeto, que deve ampliar o trabalho de divulgação sobre a doença. Para a fisioterapeuta, diagnóstico, capacitação e tratamento eficaz são processos interligados e fundamentais. O que a gente tem é uma dificuldade desse paciente chegar ao profissional correto. Às vezes ele passa por vários profissionais que não têm conhecimento na área de doença neuromuscular e daí vem a grande dificuldade. As campanhas de esclarecimento, que abrangem também as escolas, podem ser reunidas sob o título Setembro Branco, sugere o autor do projeto. A informação vai trazer isso. Só através da informação, porque eu não tinha acesso, não tinha contato com pessoas com qualquer tipo de deficiência, com qualquer tipo de dificuldade motora, o que fosse. Eu descobri isso através do meu filho e para mim foi um mundo diferente. Mães de crianças com intolerância à proteína do leite de vaca enfrentam dificuldade em encontrar nos postos de saúde o leite em pó especial. Projeto de lei do deputado Jorge Wilson, o xerife do consumidor do PRB, quer transformar obrigatória e contínua a distribuição em todo o estado do leite em pó para crianças até 2 anos. Olha que bonito. É o trenzinho? Que cor é esse trenzinho? Verde. Davi é um garotinho muito esperto, adora carros e fala bastante. A chegada dele foi muito esperada pelos pais, mas ele deu um susto na família. Quando Davi tinha 4 meses, Adriana percebeu que ele tinha alergia à proteína do leite de vaca. Adriana, como foi? O que ele tinha? Quais eram os sintomas?
Então, né, o Davi, desde que ele nasceu, na verdade, com 2 semanas de vida, ele tinha dificuldade para mamar, né? Eu amamentava, ele tomava só o leite materno, mas ele chorava muito para mamar, né? Ele recusava o peito, então mesmo às vezes horas sem mamar, ele parecia que não tinha fome. E aí, obviamente, né, parou de ganhar peso, tudo isso. Chorava muito, dormia mal, que era tudo sintoma de refluxo. Começou a ter diarreia também, dermatite, sempre um bebê muito irritado, que não ganhava peso. Aí a gente começou, né, primeiro assim, era cólica, é normal, vai passar, né? Aí passou os 3 meses, que é a fase normal da cólica, e não melhorou. Aí com 4 meses, que a gente foi atrás mesmo de uma consulta especializada, e aí fez o diagnóstico mesmo da alergia à proteína do leite, né? Se a criança não consome a proteína, o que acontece? Vai comprometer o desenvolvimento dela, de peso, de estatura, né? Então aí a gente percebe que o crescimento é um crescimento mais lento. Não vou dizer para você que vai ter retardo mental, não, mas em comparação à criança do percentil 50, que é a média de desenvolvimento, ela vai estar abaixo. Se ela não consumir um alimento que é rico em cálcio, e aí a proteína, né, o leite de vaca ainda é um dos alimentos mais ricos em cálcio, apesar de tantas discussões que existem por aí, óbvio, aí o que você faz? Você antecipa com 4 meses a introdução do que a gente chama de alimentação complementar. Qual o diferencial dele? Então, ele é um leite que ele é à base de aminoácidos, assim, não tem nenhuma proteína íntegra do leite de vaca, é como se ele já tivesse sido digerido, digamos assim. Então, como a criança reage à proteína íntegra, esse leite tem os mesmos nutrientes, enfim, tem cálcio, tem tudo que precisa, só não tem a proteína íntegra. Cada lata custa, em média, R$ 170. Para uma criança com quase 2 anos, como é o caso de Davi, e consome 8 latas por mês, o total com gasto foi de R$ 1.360 que os pais precisaram pagar. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo informou que desde 2007 distribui de forma totalmente voluntária 3 fórmulas de nutrição para pacientes com alergia à proteína do leite. Nenhuma delas faz parte da Relação Nacional de Medicamentos definida pelo Ministério da Saúde. O governo paulista utiliza recursos próprios do Tesouro para oferecer os produtos. Acho que deveria ser igual, por exemplo, um remédio de hipertensão, um remédio para diabetes, que se a pessoa não toma, ela tem prejuízos para a saúde que todo mundo conhece. O leite, para quem é alérgico, é a mesma coisa. Então, não acho que é uma coisa que tem que ter um atendimento especial. Eu acho que tem que ser disponível sempre. O projeto de lei 67 de 2016, de autoria do deputado Jorge Wilson, do PRB, quer tornar obrigatória, gratuita e contínua pela Rede Pública de Saúde do Estado de São Paulo a distribuição de leite para crianças com até 2 anos que tenham intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca. Eu acho que é uma prioridade, né? Tem que ser, porque é a alimentação de um bebê, né? É uma coisa que... É o que eu falei, não dá para voltar atrás o que eles perdem com isso, né? E o desespero de uma mãe que não consegue dar um alimento para o seu filho, né? Se ele tem menos de 6 meses de idade e não tem o que tomar, né? Então, eu acho que é muito importante ter uma disponibilidade garantida, né? E não essa coisa de ser poucos lugares, contando... com essa possibilidade que muitas vezes falta, né, normalmente no final do ano. Então, parece que você precisa fazer uma coisa especial para ter uma coisa que é prioritária, né? O programa Projetos de Lei de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Eu espero vocês. Até lá.